Alguém próximo a você começou a apresentar mudanças sutis, mas preocupantes, no último ano? Muitas pessoas tendem a acreditar que a morte na velhice acontece de repente, como um raio em céu azul. No entanto, na realidade, o corpo humano muitas vezes dá avisos silenciosos e quase imperceptíveis muitos meses, ou até um ano, antes de a vida chegar à sua fase final. O problema é que a maioria das pessoas perde esses sinais, pois à primeira vista eles parecem insignificantes. Só mais tarde, olhando para trás, os membros da família percebem com amargura que todas as pistas estavam lá desde o início. Mas, a essa altura, é tarde demais para fazer qualquer coisa, tarde demais para criar aquelas últimas e preciosas memórias. Nesta discussão, abordaremos 5 sinais-chave que frequentemente se manifestam no ano que antecede a partida de uma pessoa idosa. Alguns deles, talvez você já tenha notado, mas atribuiu ao processo natural de envelhecimento. Outros podem parecer desvios insignificantes, mas na verdade sinalizam o declínio gradual do corpo. O reconhecimento precoce desses indicadores oferece a você uma oportunidade única de proporcionar o melhor cuidado, valorizar verdadeiramente cada momento significativo e, o mais importante, garantir que a fase final da vida de seu ente querido seja preenchida com conforto, dignidade e paz. Compreender o que está acontecendo o ajudará a se preparar emocionalmente e praticamente para o que está por vir. Você não será pego de surpresa e poderá aproveitar ao máximo o tempo restante com aqueles que você ama sinceramente. 1. Perda de peso significativa. Um dos sinais mais precoces e indicativos de que uma pessoa pode estar se aproximando do último ano de vida é a perda de peso não intencional. No início, pode ser quase imperceptível, um cinto que de repente precisa ser apertado mais do que o normal, roupas que parecem mais folgadas, ou um apetite outrora excelente que começa a diminuir gradualmente. Muitas famílias tendem a atribuir isso a uma parte natural do processo de envelhecimento. No entanto, na realidade, a perda de peso sem qualquer esforço raramente é um sinal favorável. Isso frequentemente indica que o corpo não consegue mais absorver nutrientes de forma eficaz, a massa muscular diminui constantemente e os sistemas vitais estão desacelerando. O envelhecimento, sem dúvida, leva naturalmente a alguma perda de massa muscular, mas quando esse processo ocorre de forma muito rápida, é um sinal de algo mais profundo e sério. O corpo pode ter dificuldades significativas para digerir os alimentos corretamente, ou a pessoa pode não estar mais absorvendo proteínas de forma eficaz, o que leva inevitavelmente à atrofia muscular. Essa perda de força não apenas dificulta substancialmente o movimento, mas também aumenta significativamente o risco de quedas, enfraquece o sistema imunológico e torna a pessoa extremamente vulnerável a diversas infecções. Outra causa da perda de peso no último ano de vida é uma mudança notável no apetite. Muitos idosos simplesmente param de sentir fome como antes. Suas sensações gustativas diminuem, a comida deixa de parecer agradável e atraente, e eles podem começar a pular refeições ou comer porções muito menores. Isso não é apenas uma questão de preferência pessoal, é uma mudança fisiológica profunda. O corpo, sentindo que está começando a desligar-se gradualmente, não sinaliza mais ao cérebro a necessidade de procurar comida com tanta frequência. O resultado é menos energia, menos força e uma deterioração gradual da saúde geral. E, claro, não se pode ignorar o papel das condições médicas subjacentes. A perda de peso é um sintoma comum de doenças crônicas como câncer, insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, todas as quais podem começar a progredir muito antes de sintomas mais óbvios e alarmantes aparecerem. Mesmo condições como depressão ou declínio cognitivo podem levar a uma redução significativa na ingestão de alimentos, criando uma espiral descendente onde o corpo não recebe combustível suficiente para se sustentar. Algumas famílias, na tentativa de ajudar, tentam resolver o problema incentivando seus entes queridos a comer mais, oferecendo pratos favoritos ou complementando as refeições com bebidas proteicas. Mas se o peso continua a cair constantemente, apesar de todos esses esforços sinceros, é crucial reconhecer que o problema não é apenas a dieta. Este corpo está se preparando para uma transição mais profunda e irreversível. Nesta fase, forçar refeições abundantes pode ser não apenas inútil, mas até prejudicial. Em vez disso, focar em proporcionar conforto, oferecer alimentos de fácil digestão e manter uma hidratação adequada pode melhorar significativamente a qualidade de vida. Se você notar uma perda de peso significativa em um ente querido idoso, especialmente se ele estiver comendo menos do que o normal, sentindo-se mais fraco ou tendo dificuldade em permanecer ativo, é hora de prestar atenção especial a isso. Não se trata apenas da aparência física, mas do corpo enviando uma mensagem importante. Compreender essa mensagem agora pode ajudá-la a se preparar para a jornada que se aproxima com clareza, compaixão e a capacidade de tornar cada momento restante verdadeiramente significativo.
2. Fadiga e frequenza extremas. Uma das mudanças mais notáveis que se manifestam no ano que antecede o fim da vida é uma fadiga profunda e constante que não desaparece mesmo após um descanso completo. Não é apenas um leve cansaço após um longo dia, é uma exaustão avassaladora que torna até as tarefas mais simples insuportáveis. Levantar da cama torna-se um verdadeiro desafio, andar pelo quarto exige um esforço colossal, e ações que antes pareciam rotineiras, como cozinhar, vestir-se ou até mesmo manter uma conversa, começam a parecer exaustivas demais. Isso não é apenas resultado do envelhecimento natural. É um sinal claro de que o corpo está economizando a energia restante. À medida que os órgãos desaceleram, o corpo começa a priorizar o que é mais vital. O coração não bombeia o sangue com a mesma eficiência, a circulação enfraquece e os músculos não recebem o mesmo nível de oxigênio de antes. É por isso que muitos idosos nos últimos meses se sentem fracos, instáveis e incapazes de manter o mesmo nível de atividade que antes desfrutavam. Outro fator-chave é a desaceleração do metabolismo. O corpo é projetado para produzir e usar energia, mas à medida que se prepara para sua fase final, essa energia é redirecionada. Em vez de alimentar o movimento, o corpo muda para a conservação. É por isso que uma pessoa em declínio pode começar a dormir mais, precisar de cochilos diurnos mais longos e ter dificuldade em permanecer acordada por períodos prolongados. Alguns podem até experimentar quedas súbitas de energia, onde parecem bem em um momento, mas completamente exaustos no próximo. Mas, talvez a parte mais comovente desse processo seja o impacto emocional da fadiga. Muitos idosos que antes se orgulhavam de sua independência começam a sentir uma profunda frustração ou até vergonha por não conseguirem fazer o que antes faziam. Eles podem se esquivar de conversas, evitar interações sociais ou parar de se envolver em hobbies que amavam, não porque não se importam, mas porque simplesmente não têm energia para isso. Isso pode levar a um ciclo de isolamento, onde eles param de tentar completamente, o que apenas acelera o declínio geral. Para as famílias, observar um ente querido passar de ativo e engajado para exausto e recluso pode ser extremamente doloroso. É fácil presumir que eles são apenas preguiçosos ou que precisam superar isso. Mas a realidade é que forçar a atividade não ajudará. O mais importante é entender suas limitações, permitir que descansem quando necessário e garantir que seus dias restantes sejam o mais confortáveis possível. Se você notar que um ente querido está experimentando uma fadiga profunda e constante que não desaparece após o descanso, aceite isso como um sinal de que seu corpo está passando por uma transição séria. Este é o momento para valorizar as conversas, criar momentos de paz e apoiá-los sem quaisquer expectativas. Porque, no final das contas, o mais importante não é o quanto eles podem fazer, mas que se sintam amados, compreendidos e em paz. 3. Aumento da confusão cognitiva ou distanciamento. À medida que uma pessoa se aproxima da fase final da vida, uma das mudanças mais marcantes pode ser observada na forma como ela pensa, se comunica e interage com os outros. Você pode notar que alguém que antes era perspicaz e engajado começa a esquecer as coisas com mais frequência, ter dificuldade em acompanhar conversas ou parecer desorientado em lugares familiares. Eles podem se repetir, esquecer nomes ou perder a noção do tempo, mesmo que nunca tenham tido problemas de memória antes. Essas mudanças cognitivas sutis podem ocorrer meses ou até um ano inteiro antes da morte. Isso não é apenas o esquecimento do dia a dia. O cérebro, como qualquer outro órgão, requer um suprimento constante de oxigênio e nutrientes para funcionar corretamente. Mas à medida que a circulação enfraquece e o suprimento de oxigênio para o cérebro diminui, as funções cognitivas começam a declinar constantemente. A pessoa pode ficar facilmente confusa, ter dificuldade em tomar decisões ou ter problemas para reconhecer pessoas e lugares que conhecia há anos. Em alguns casos, eles podem até ter breves momentos de clareza, seguidos por episódios súbitos de confusão, quase como se sua mente estivesse diminuindo e depois voltando. Outro sinal comum é o distanciamento emocional. Uma pessoa que se aproxima do fim da vida frequentemente perde o interesse em interações sociais. Você pode notar que ela fala menos, se envolve menos no que está acontecendo ou passa longos períodos apenas sentada em silêncio. Não é que ela não se importe com seus entes queridos, mas sim que seu cérebro não processa mais emoções e engajamento da mesma forma que antes. Conversas tornam-se cansativas, ambientes barulhentos parecem opressores, e, em última análise, muitos idosos se retiram para seu próprio mundo interior. Você também pode notar mudanças de humor e comportamento. Algumas pessoas ficam mais irritadiças, ansiosas ou facilmente chateadas. Outras, por outro lado, parecem incomumente calmas, distantes ou indiferentes a coisas que antes tinham grande significado para elas. Isso não é apenas uma mudança de personalidade, é frequentemente o resultado do cérebro se ajustando ao declínio do corpo.
À medida que as funções cognitivas diminuem, as emoções se tornam mais difíceis de expressar, e a pessoa pode parar de reagir a situações como antes. Para os membros da família, esta fase pode ser particularmente difícil. Observar um ente querido perder o contato com a realidade ou se distanciar emocionalmente pode ser como perdê-lo antes mesmo de ele realmente partir. Mas é importante lembrar que isso não é algo que eles possam controlar. Em vez de tentar trazê-los de volta a conversas ativas, o melhor que você pode fazer é aceitá-los como são. Fale suavemente, ofereça apoio e entenda que, mesmo que nem sempre respondam, eles ainda podem sentir sua presença. Se um ente querido se tornar mais esquecido, mais confuso ou menos engajado, não ignore isso. Estes são frequentemente os primeiros sinais de que o corpo e a mente estão se preparando para a transição final. Este é o momento para a paciência, valorizar os momentos de silêncio e focar na criação de um ambiente que pareça seguro, familiar e pacífico. Porque mesmo quando as palavras desaparecem, o amor e o conforto ainda podem ser sentidos. 4. Infecques frequentes e cicatrização lenta. À medida que o corpo começa a desacelerar, um dos sinais físicos mais evidentes é o enfraquecimento do sistema imunológico. Você pode notar que alguém que raramente ficava doente agora parece pegar cada resfriado, cada gripe, cada pequena infecção que se espalha. O que antes eram doenças menores agora leva muito mais tempo para se recuperar, e feridas simples, como um pequeno corte ou hematoma, cicatrizam visivelmente mais lentamente. Essas mudanças não são aleatórias, são sinais de que o corpo não consegue mais se defender e se recuperar como antes. Um dos maiores desafios são as infecções recorrentes. Pneumonia, infecções do trato urinário, ITUS, infecções de pele e até infecções orais tornam-se mais comuns à medida que o sistema imunológico enfraquece. Muitas famílias presumem que são apenas doenças isoladas, mas quando elas começam a ocorrer com frequência ou levam muito tempo para cicatrizar, isso é frequentemente um sinal de que o corpo está perdendo a capacidade de resistir. Mesmo antibióticos que antes agiam rapidamente podem parecer menos eficazes. A pessoa pode precisar de medicamentos mais fortes, períodos de recuperação mais longos ou vários ciclos de tratamento para infecções que antes seriam menores. Isso ocorre porque, à medida que a circulação desacelera e a função dos órgãos diminui, o corpo simplesmente não responde tão bem ao tratamento. Outro problema frequentemente negligenciado são as feridas crônicas. Se você notar que pequenos arranhões, úlceras ou hematomas não cicatrizam adequadamente ou se abrem constantemente, isso pode significar que a circulação está comprometida. O fluxo sanguíneo deficiente significa que oxigênio e nutrientes não chegam à pele e aos tecidos de forma eficaz, tornando a cicatrização muito mais lenta do que o normal. Úlceras de pressão, especialmente para aqueles menos móveis, tornam-se um risco sério e podem levar a infecções perigosas se não forem gerenciadas com cuidado. O que é ainda mais alarmante é que as infecções no último ano de vida frequentemente não se manifestam como esperamos. Em vez de febre alta, a pessoa idosa pode simplesmente parecer mais cansada do que o normal, mais confusa ou menos interessada em comer. Na verdade, para idosos, uma diminuição súbita na função mental é frequentemente o primeiro sinal de alerta de uma infecção, antes mesmo de outros sintomas aparecerem. É por isso que o reconhecimento precoce dessas mudanças pode fazer a diferença no conforto e apoio que eles receberão na fase final de suas vidas. Para as famílias, observar um ente querido passar por infecções recorrentes pode ser frustrante e doloroso. É tentador insistir em tratamentos agressivos, esperando que mais um ciclo de antibióticos ou outra internação hospitalar resolva o problema. Mas, em certo ponto, o foco frequentemente muda do tratamento para o conforto. Garantir a hidratação, manter a pele limpa e hidratada, e minimizar o estresse para o corpo podem fazer mais pelo bem-estar deles do que outro ciclo de medicamentos que apenas prolonga o sofrimento. 5. Mudanças significativas na respiração ou circulação. Um dos indicadores mais reveladores de que o corpo está se preparando para sua fase final são as mudanças notáveis no padrão respiratório e no sistema circulatório. Você pode notar que seu ente querido começa a respirar mais lentamente ou de forma mais superficial do que antes. Às vezes, sua respiração pode ser interrompida por pausas, ou pode se tornar irregular, ora acelerando, ora desacelerando inesperadamente. Algumas pessoas experimentam um tipo de respiração rítmica particular, conhecida como respiração de Cheyne-Stokes, onde respirações profundas e rápidas se alternam com pausas prolongadas. Essas mudanças podem começar de forma sutil, mas com o tempo tornam-se mais pronunciadas e frequentes. Outro sinal comum é o enfraquecimento da circulação. Você pode notar que as extremidades, como mãos e pés, bem como o nariz e as orelhas, começam a parecer frias ao toque. A pele pode adquirir um tom pálido, azulado ou marmoreado,
especialmente ao redor dos dedos das mãos e dos pés. Isso ocorre porque o corpo redireciona o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, diminuindo a circulação nas partes periféricas do corpo. É uma indicação clara de que o coração não está bombeando sangue com a mesma eficiência de antes. Algumas pessoas também experimentam falta de ar significativa, mesmo com atividade física mínima. Simplesmente sentar, falar ou mudar de posição pode causar dificuldade para respirar ou uma sensação de falta de ar. Você pode notar que eles respiram mais pela boca, ou podem precisar parar subitamente para recuperar o fôlego durante uma conversa. Se antes eles conseguiam andar facilmente pelo quarto, mas agora têm dificuldade em fazê-lo, isso pode indicar uma diminuição da função pulmonar. Em alguns casos, o acúmulo de líquido nos pulmões pode dificultar ainda mais a respiração. Isso pode causar tosse persistente, chiado ou até uma sensação de aperto no peito. Muitas pessoas presumem que é apenas congestão de um resfriado, mas em idosos que se aproximam do fim da vida, isso é frequentemente um sinal de um sistema pulmonar enfraquecido. Isso pode tornar o ato de deitar desconfortável, e eles podem preferir dormir apoiados por travesseiros ou em uma cadeira para facilitar a respiração. Para os membros da família, observar essas mudanças pode ser assustador. É natural querer ajudar, incentivá-los a respirar mais profundamente ou se preocupar que algo urgente esteja acontecendo. Mas, em muitos casos, é apenas a maneira natural do corpo de desacelerar. Nem sempre há uma maneira de reverter essas mudanças, mas existem métodos para torná-las mais confortáveis. Manter o quarto fresco, usar umidificador ou oferecer pequenos goles de água podem ajudar a aliviar o desconforto. Em alguns casos, medicamentos ou terapia de oxigênio podem trazer alívio, mas o foco muda para proporcionar conforto, em vez de tentar resolver o problema. Se você notar esses sinais, mudanças na respiração, mãos e pés frios ou um tom azulado na pele, preste atenção. Estes são frequentemente indicadores de que o corpo está economizando energia e que a circulação está desacelerando. Este é o momento para estar perto, oferecer apoio e criar um ambiente pacífico onde eles se sintam seguros e tranquilos. Nesses últimos meses ou semanas, o mais importante que você pode dar a eles não é uma intervenção médica, mas conforto, dignidade e o conhecimento de que não estão sozinhos. Considerações finais. Ao chegarmos ao fim de nossa discussão, reserve um momento para refletir sobre o que abordamos. Perda de peso significativa, fadiga extrema, declínio cognitivo, infecções frequentes e mudanças sérias na respiração e circulação. Esses 5 sinais frequentemente aparecem no ano que antecede a partida de uma pessoa idosa. Eles podem não se manifestar todos de uma vez e nem sempre ser óbvios no início, mas quando você começa a notá-los, é um sinal claro de que o corpo está se preparando para sua transição final. Para muitas famílias, essas mudanças podem ser difíceis de aceitar. É natural querer lutar contra elas, encorajar o ente querido a comer mais, a se mover mais ativamente ou a superar a exaustão. Mas, às vezes, o melhor que podemos fazer é ouvir o que o corpo deles está dizendo. Em vez de tentar reverter o inevitável, podemos focar em tornar o tempo restante deles o mais pacífico, confortável e significativo possível. Compreender esses sinais não é temer a morte, é se preparar para ela. Quando você reconhece essas mudanças precocemente, pode proporcionar o melhor cuidado, tomar decisões importantes com antecedência e garantir que os últimos meses de seu ente querido sejam preenchidos com amor e dignidade. Este é o momento para valorizar cada momento, compartilhar histórias e deixá-los saber que são valorizados e que não estão sozinhos. Se você notar esses sinais em alguém próximo, respire fundo e lembre-se: você não está sozinho nesta jornada. Muitas famílias já percorreram esse caminho, e embora nunca seja fácil, saber o que esperar pode ajudá-lo a encontrar força, paciência e paz.